Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de história. Nós vamos aí para a página 19 e 34, são duas páginas apenas, certo? Ali está o resumo de tudo que nós aprendemos nesse bimestre e é isso que nós vamos fazer hoje, certo? Nós vamos rever os conteúdos que nós aprendemos nesse bimestre, certo? Nesse livro, volume 2. Então, olha só, aprendemos no volume 2 do livro sobre a espécie humana surgiu na África há milhares de anos. Os seres humanos migraram para diferentes partes do mundo. Então, assim, gente, o surgimento da humanidade, para os estudiosos, se deu na África, certo? Há milhares de anos. E esses seres humanos foram saindo de lá e ocupando outros lugares diferentes, certo? Outros lugares diferentes no mundo. Então, aqui, ó, os primeiros grupos humanos eram os caçadores, coletores e tinham um modo de vida nômade. Então, olha só, gente, esses primeiros grupos humanos, certo? Eles eram o quê? Caçadores e coletores. Então, eles viviam de forma nômade. O que é nômade? Pessoas que não têm moradias fixa, certo? Eles viviam assim. Eles viviam aqui nesse território, então ia acabando lá aquela coleta de frutas, aquela caça ia acabando, o que eles faziam? Eles mudavam para outro território em busca de quê? De caça e de mais coleta, certo? Por quê? Porque eles precisavam sobreviver, então eles viviam disso, da caça e das coletas, certo? Então, por isso que eles eram considerados nômades, porque eles não tinham moradia fixa. Eles iam mudando de um território para outro, tá? Olha, a domesticação do fogo transformou o modo de vida dos primeiros grupos humanos. Então, olha só, gente. Eles aprenderam também a domesticar o fogo, certo? Eles não inventaram o fogo. Eles domesticaram o fogo. Fizeram o quê? Eles descobriram formas de mantê-lo e produzi-lo, certo? De produzir e manter o fogo. Então, assim, vocês lembram que na aula lá, numa aula lá, logo no início do nosso conteúdo aí do livro 2, eu falei para vocês, eu já expliquei para vocês sobre isso. Então, assim, eles observaram, essas pessoas, eles começavam a observar o fogo que era produzido pela natureza, certo? Isso ocorria quando a vegetação estava muito seca, certo? E incendiavam por causa do sol, que era muito quente, ou raios, certo? E as árvores começaram a queimar. Então, esses humanos, eles começaram a observar, certo? E eles começaram a ir lá nesses locais para observar. O que eles fizeram? Eles recolhiam aqueles galhos que estavam pegando fogo e traziam para a sua aldeia, certo? O que eles faziam com esses galhos? Eles começavam a acender aqueles gravetos e ali pegavam. Aí o que eles começaram a fazer? Com o tempo, há muito tempo, eles começaram a observar novamente aquele fogo lá na natureza, certo? E eles ficaram observando e começaram a pegar aqueles gravetos e pedra e bater uma na outra e fazer aquela faísca. Só que eles pegavam aqueles galhos secos. Por quê? Porque eles viram que os galhos secos, a mata estava pegando fogo porque os galhos estavam secos. Então eles começavam, e aquela faísca que saía da pedra, batendo uma na outra, batia no galho seco e fazia o fogo, certo? E foi assim que eles começaram a utilizar o fogo para se aquecer, noite fria, e cozinhar os seus alimentos, certo? Então, eles fizeram essa domesticação do fogo. Não foi eles que criaram o fogo, certo? No território brasileiro, o povoamento pode ter acontecido por meio de migrações terrestres e marítimas. Gente, quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram de um transporte marítimo, certo? Veio pelo oceano. Então, assim, claro que teve aquela tecnologia, as caravelas naquela época eram de primeira dimensão, certo? Muito avançada. Então, assim, a coroa portuguesa veio para cá, era muito sofisticada, certo? Eles também migraram para cá de forma terrestre, andando. Nessa aí de coletar e caçar, eles começaram a abrigar outros territórios, a chegar em outros territórios, certo? Via terrestre. Em terras brasileiras viveram humanos, caçadores e coletores, como os povos dos sambaquis e os povos de tradição umbu e o povo da Lagoa Santa. Gente, vocês lembram
E os povos sambaquis, eles habitavam as regiões do litoral, certo? E eles ficaram conhecidos como sambaquis. Por quê? Porque eles juntavam conchas e começaram a fazer aquelas montanhas de conchas, certo? Então, eles começaram a fazer aquelas montanhas, aglomeração, aquelas conchas e restos de peixes, eles começaram a fazer aquelas montanhas, a erguer aquelas montanhas, certo? Então, ficavam mais de 30 metros de altura, aquelas montanhas. Então, eles faziam o quê? Eles ficaram conhecidos por isso, porque eles moravam na faixa do litoral e eles iam pegando essas conchas, iam jogando, armazenando em um canto e iam formando aquelas montanhas. Por isso que eles ficaram conhecidos como povos do sambaquis, certo? Eles viviam também da coleta, ok? Então vamos lá. E também nós temos aí, ó, os povos da tradição, certo? Esses povos da tradição, cadê? Os povos da tradição, eles ocupavam a Lagoa Santa, que é lá em Minas Gerais, certo? Então, assim, por que eu sei que é lá? Porque, assim, lembra lá que nós temos os sítios arqueológicos aqui dentro do nosso país, certo? Nós temos vários sítios arqueológicos, certo? Então, esses pesquisadores, historiadores, eles procuram vestígios, eles começaram a procurar vestígios. E lá na Lagoa Santa, eles acharam esses vestígios. E o primeiro que eles acharam foi o de Luzia, que ficou mais famoso, certo? E vários outros esqueletos de animais, de pessoas, certo? Então, onde tem esses vestígios, são chamados de sítios arqueológicos, certo? E os povos da tradição umbu são seres humanos, certo? Que viviam da pedra lascada, eles poliam e lascavam a pedra, que servia para a caça, para ajudar eles na caça, a cortar aquela caça, certo? Eles se alimentavam também de ovos, de ema, caramujos. E assim, eles poliam a pedra, certo? E faziam as suas ferramentas para uso da caça, da coleta e muitos mais. E muitas outras coisas. E outra, gente, eles também eram nômades. Eles não tinham moradias fixas, certo? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Pouco a pouco, as pessoas do passado se tornaram sedentárias com a prática da agricultura e do pastoreio. Então, olha só, gente. A agricultura, ela se desenvolveu muito aqui no nosso território. Aliás, no mundo inteiro. A gente vive disso, certo? Da agricultura. Então, assim, eles começaram a virar sedentários. Sedentários é aqueles que têm moradia fixa. Porque eles começaram a semear a terra e plantar na terra. Então, de lá eles colhiam esse alimento. Então, o que eles viram? Eles não precisavam estar de território em território. Então, eles deixaram de ser nômades e viraram sedentários, certo? E a agricultura ajudou muito nisso. Ok? Então, vamos lá. Muitos povos no passado construíram primeiras cidades próximas às margens de rios, como os egípcios antigos e os mesopotâmicos. Então, olha só, gente. Os povos, eles foram construídas às margens dos rios, por quê? Porque eles precisavam plantar. Eles criavam animais e precisavam plantar, certo? Quando eles viraram sedentários, gente, eles viviam de quê? Da colheita, certo? E eles domesticavam animais também. Eles domesticavam esses animais para quê? Para cuidar dos outros animais e para também ajudá-los no trabalho lá dentro dessa comunidade deles, ok? Então, isso foi crescendo. Então, era tudo isso nas margens do rio. Por quê? Porque eles pegavam água para aguar lá as plantas, jogar nas plantinhas, para trazer para os animais, para eles se alimentarem, lavarem suas coisas, tomarem banho, certo? Então, por isso que as cidades, quando surgiram, foram todas próximas às margens do rio, certo? Há muito tempo, as pessoas modificavam a natureza, construindo estradas, moradias e canais de irrigação, por exemplo. Então, assim, gente, com o passar do tempo, o número de habitantes foi crescendo. Então, as pessoas começaram a modificar a natureza. Em que sentido? Construindo casas, certo? Estradas e várias outras coisas.
E com isso, a natureza foi sofrendo desmatamento, tá? No território brasileiro havia diferentes povos, como os marajoaras, os povos sambaquis, a Lagoa Santa e os povos da tradição de Imbu. Foi aquilo que eu já falei para vocês, certo? Eu já expliquei para vocês. O corte do pau-brasil, as plantações da cana-de-açúcar e de café provocaram desmatamento de grande parte das florestas brasileiras. Então, olha só, gente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles precisavam explorar alguma coisa, certo? Eles vieram atrás do quê? De dinheiro. Então, eles tinham que explorar alguma coisa. Então, eles descobriram esse território. Então, eles viram muita terra, então eles foram explorar alguma coisa. Eles começaram o quê? Com o pau-brasil. Depois foi o quê? A cana-de-açúcar. Depois veio o café, certo? Então, assim, eles começaram a desmatar nossas florestas, certo? Eles começaram por quê? Porque eles precisavam fazer a plantação, construir casas para as pessoas que vinham para cá morar. Então, tudo isso, a nossa floresta sofreu com isso também, certo? A agricultura no Brasil passou por várias transformações com o uso de novas tecnologias, como as máquinas agrícolas. Olha só, gente, a agricultura, ela passou a se desenvolver mais com os avanços tecnológicos. Por quê? Antigamente era muito devagar a colheita, tudo isso. Hoje não. Eles tinham que plantar manualmente. Hoje não. Hoje em dia, os avanços tecnológicos, nós temos tratores, nós temos várias coisas que nos ajudam muito na agricultura, certo? E outra, a população, os habitantes, o número de habitantes cresceram. Então, assim, a tecnologia é melhor para essa população. Por quê? Porque é produzido mais e mais, entendeu? E com mais facilidade e mais rapidez, certo? Então, vamos lá. Olha só, eu preparei aqui algumas questões para vocês responderem aí no caderno de vocês. Vocês vão achar as respostas dessas questões em todas essas páginas que agora eu sei que você aprendeu, que eu acabei de ler aqui com vocês, certo? Todas essas questões estão dentro daquilo que eu acabei de ler com vocês, que eu acabei de ler aqui nessa videoaula, certo? Então, olha só. 1. Onde surgiu a espécie humana? 2. Como eram os primeiros grupos humanos? 3. Como aconteceu o povoamento no território brasileiro? 4. O que se tornaram aos poucos as pessoas no passado? Certo? Como as pessoas foram modificando a natureza? Quais os diferentes povos que ocupavam o território brasileiro? O que provocou grande parte do desmatamento das florestas brasileiras? Na agricultura tiveram grandes transformações tecnológicas. Você vai citar algumas, tá? Como era o consumo do café pelos escravizados? Como que era feito o consumo desse café pelos escravizados e os trabalhadores livres? Cite apenas uma forma de consumo. No livro tem, não precisa citar todas, cita apenas uma, tá bom? Quem foi considerado o ouro verde do Brasil? E quais estados o café se desenvolveu? Aonde o café se desenvolveu mais? Então vamos lá. Olha só, agora é com você. Copie e responda essas perguntas em seu caderno. Nossa videoaula está disponível aí no nosso site Tec Educar, no nosso canal aí do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar a professora que eu estou aqui para ajudá-los. Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.